dando glória ao nome de papai. Amém. Meus irmãos, rapidamente aqui nesta passagem, rapidinho, vai falar acerca, continue com a sua Bíblia aberta, porque sabemos que ela fechada é apenas um livro, porém a Bíblia aberta é a boca de Deus para a igreja. Então continue com a sua Bíblia aberta. Aqui nesta passagem, no capítulo de número 26, a epígrafe vai dizer que Jesus é entregue aos fariseus. Aqui nessa passagem, Jesus ele vai relatar que ele vai celebrar a Santa Ceia com os seus discípulos. E diz o texto que naquela mesma noite, Jesus olha assim para todos os 12 e diz assim: em verdade vos digo que entre vós um de vocês há de me trair. E diz o texto que todos eles ficaram olhando assim um para o outro, e eles ficavam dizendo uns para os outros: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Aí perguntaram a Jesus dizendo: mestre, quem é que vai te trair? Aí Jesus disse assim: ó, aquele que comigo mete a mão no prato, esse é que vai me trair. Olha para quem está do lado e diz assim: cuidado. Cuidado. Fala mais forte: cuidado. Cuidado. Com quem bota a mão no teu prato. Quem bota a mão no teu prato. Fala assim para quem está do lado: cuidado. Cuidado. Com quem vai na tua casa. Fala mais forte: cuidado. Cuidado. Com quem tu conta teus segredos. Eu vou falar. Porque tem gente de cruel que no lugar de me ajudar e te ajudar só vem para atrapalhar. Aí por isso que Jesus disse: aquele que comigo mete a mão no prato, esse certamente há de me trair. Agora a pergunta que fica: será que Jesus não sabia que Judas iria traí-lo? Será que Jesus não sabia? Aí a pergunta que fica: se Jesus sabia que Judas iria traí-lo, o porquê que Jesus lhe dá uma confiança de ser apóstolo e de ser tesoureiro do seu ministério? Vê a oportunidade que Jesus deu para o homem: ser apóstolo e tesoureiro do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia do que Judas ia fazer, mas o que Jesus esperava era o arrependimento. Jesus sabia do que ia acontecer, porém ele queria o arrependimento. Deus disse a Noé no livro de Gênesis capítulo 7: olha, Noé, eu vou destruir essa terra, porém você e sua família eu vou salvar. Aí Noé disse: Senhor, deixa eu pregar a palavra para esse povo. Deus sabia que ninguém ia se arrepender, mas Deus queria dar uma chance de se arrependerem. A palavra foi pregada, porém ninguém se arrependeu. Mas quando o dilúvio veio, a família de Noé estava dentro da arca e Deus salvou a família inteira. Deixa eu falar uma coisa aqui: neste mundo que nós estamos vivendo hoje, a igreja está pregando uma palavra, mas quando a trombeta tocar, a igreja vai entrar na arca. E quem não quer estar ouvindo a palavra vai ver esta igreja subir, mas vai ficar. Porque a igreja não é de baixo, a igreja é de cima. E só quem é de cima levanta a mão para o céu e dá um prato e glória para ele. Vai lá, papai. Aí aqui no texto, Judas, ele vai até o sinédrio E prega tudo. e fala assim para os sacerdotes: olha, quanto que vocês vão me dar para me entregar ele a vocês? Aí ele diz assim: ó, nós vamos te pagar 30 moedas de prata. Aí diz o texto que Jesus agora ele resolve subir no monte para orar. E junto com ele leva seus discípulos Pedro, Tiago e João. E chegando lá no pé do monte, Jesus diz assim a eles: olha, fica aqui, porque eu vou subir para orar. Aí quando Jesus chega lá em cima, Jesus começa a dizer: Pai, se for possível, apassa-te de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, como homem, ele não queria passar por tudo aquilo. Por quê? Porque eu e você que somos carne, quem aqui queria passar o que Jesus passou? Ninguém. Quem aqui tem coragem de entregar seu único filho por amor da humanidade? Ninguém.
Ou seja, como homem, Jesus não queria enfrentar aquilo. Porém, como Deus, ele sabia que era lícito por amor a mim e a você. Aí por isso que ele diz assim: Pai, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim se faça a tua. Se é o Senhor quem permitiu, seja feita a sua vontade. Aí Jesus, ele desce. Quando ele desce, ele encontra os discípulos dormindo. Aí Jesus diz assim, ó: vigia, vigiai e orai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Tem muita gente, Léo, que está dormindo dentro da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está dormindo. E Jesus nesta noite está dizendo: igreja minha, vigia e ora, porque tu não sabes o dia que a trombeta vai tocar. Vigia e ora, porque não sabes o dia que eu vou raiar nas nuvens. Vigia e ora, porque não sabes o dia que eu vou descer para levar a minha igreja. Aí Jesus diz assim, ó: é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Aí quando pensa que não, lá vem Judas e uma multidão de soldados. Aí eles perguntam assim a Judas: ó, quem desses é Jesus? Aí Judas diz: aquele a quem eu beijar é Jesus. Aí Judas chega em Jesus e saúda ele com um beijo. Aí Jesus diz assim: Judas, Jesus ainda chama ele de amigo. Jesus diz: amigo, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Com um beijo, amigo, você me trai? Eu imagino aquele pensa agora na consciência de Judas: meu Deus, traí meu mestre. O que foi que eu fiz? Porém já estava feito. Aí Jesus agora é entregue. Vou avançar por causa da hora. Jesus é entregue, Jesus é julgado, Jesus ele sofre açoite, Jesus ele é abandonado pelos seus discípulos. Pedro estava lá, porém negou Jesus 3 vezes. Jesus disse assim: Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cante. Pedro disse assim: Senhor, eu morro contigo, mas eu não te nego. Tem gente que diz assim: Senhor, eu passo o que passo contigo, mas eu não te deixo. Quando vem a primeira prova, como? É foda. Glória a Deus. A missionária Leonardo nunca mais vai me chamar, mas eu vou ter que dizer. Tem muita gente que diz assim: eu morro com Jesus, eu não abandono o papai. Mas quando o papai puxa a linha, é o primeiro que corre. Dizendo para Pedro: você é um deles, porque você anda como ele. Aí Pedro disse: eu conheço esse não. Aí vem outro: você é um deles, porque você se veste como ele. Aí Pedro: não sei quem é. Jesus. Aí vem de novo: você é um deles, porque você fala como ele. Aí Pedro: vocês estão tudo é Pedro. Não conheço ele não. Aí quando Pedro nega a terceira vez, o que acontece? Repita comigo: o galo canta. O galo canta. Fala mais forte: o galo canta. O galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus. E diz o texto que quando a consciência de Pedro pesa, ele sai do tabernáculo. Por quê? Porque a consciência dele já estava pesada. Porém, era lícito que tudo acontecesse. Porque Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. E aí diz o texto, vou avançar por causa da hora: Jesus ele é entregue nas mãos dos homens. Jesus ele é levado ao Gólgota, que é mais conhecido como lugar da caveira. Coloca uma cruz sobre Jesus. Diz a história que a cruz pesava em média de 85 quilos. Ou seja, era Jesus andando com a cruz nas costas e os soldados tomam chicotada dele. Aí quando Jesus caía, vinha 85 quilos nas costas dele. Pá. Além do chicote, era a cruz caindo por cima. Aí eu pergunto: quem aqui aguentaria carregar 85 quilos nas costas e levar pisa ainda? Quem aqui aguentaria por amor à humanidade? E tem gente que ainda reclama do nosso Deus. Tem gente que ainda reclama: meu Jesus, o porquê isso? Meu Jesus, o porquê essa prova? O porquê essa luta? Se esquecendo que maior o meu e o teu Jesus passou. Maior ele passou para que eu e você nesta noite pudesse tomar a santa ceia. Jesus ele é colocado no madeiro. Abrir os braços de Jesus, juntar os pés dele, pregar um prego na mão dele, bateram nele, tiraram onda com a cara dele e disseram:
para ele, tome. Aí a coroa de espinho vinha entrando e os espinhos vinham rasgando na cabeça de Jesus. Quando rasgava, chega o sangue e derramava. O sangue chega e escorria pela cabeça de Jesus. A oportuno é rei, tem que ter coroa. Pega aí a coroa. E tudo isso por amor a mim e a você. Aí Jesus está lá pendurado na cruz, só olhando a multidão que está embaixo. Aí Jesus olha assim para a multidão, sabendo como estava o coração de cada um, olha para cima e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Vê o amor de Jesus, Diácono Léo. Ele sabendo que o povo ali estava tudo querendo matar ele, mas ele olhou para cima e disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Porém diz o texto que Jesus colocado no meio, do lado direito botaram um ladrão e do lado esquerdo botaram outro ladrão. Ou seja, 3 pessoas para morrer: Jesus e 2 ladrões. Aí o ladrão que estava à esquerda disse: Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Porém o ladrão que estava no lado direito disse: Rapaz, tu não sabe o que tu está dizendo não. Eu e você estamos aqui porque a gente merece. A gente roubou, a gente matou, a gente destruiu família. Nós estamos aqui porque a gente merece. Mas o que foi que este fez? Qual foi o mal que este homem fez para estar aqui? Mas antes ele só fez pregar a palavra. Aí o ladrão olhou assim para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, me salva, Senhor. Aí Jesus reconhecendo, olha assim para ele, vendo o coração dele aquebrantar. Jesus diz assim: em verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Olha para cá que eu vou falar. Mesmo na hora da morte, Jesus ainda salva. Mesmo na hora de morrer, a vida ainda está lá. Por quê? Porque colocaram Jesus na cruz. Porém a vida não era o povo, a vida era Jesus. Aí Jesus ele salva um ladrão. E quando ele salva o ladrão, diz o texto que Jesus ele pede água. E no lugar da água, o que dão para ele? Repita comigo: vinagre. Vinagre. Fala mais forte: vinagre. Vinagre. Quem aqui teria coragem de beber vinagre? Levanta a mão. É ruim, né, beber vinagre? Imagine Jesus quando tomou vinagre. Aí quando Jesus toma aquele vinagre, olha assim para cima e fala: Pai, está tudo consumado. Aí Jesus deita o ombro, deita assim a cabeça dele sobre o ombro e ele morre. Porém quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que deu um abalo na terra, a terra estremeceu de uma tal maneira, as rochas tudo começaram a se tremer, e alguém olhou assim e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Olha para cá que eu vou falar. A morte chegou lá. Aí a morte olhou assim para Jesus e disse: vou levar esse. Olha para cá que eu vou dizer. A morte ela levou o rei da Fórmula 1, levou o rei do futebol, levou o rei do pop, levou o rei do baião. Aí olha para cá que eu vou falar rapidinho. A morte chega na cruz. Aí ela olha assim para a cruz e vê Jesus dizendo assim: é mais o rei, e esse ainda é o rei da igreja. Aí Jesus ele morre. Aí passa o primeiro dia nada, passa o segundo dia nada. Aí os fariseus ficam dizendo: cadê o Jesus de vocês? Ele está morto agora. A igreja acabou, porque a morte disse: levei o rei da igreja, agora a igreja acabou. Porém ao terceiro dia, Maria Madalena ela vai no sepulcro, e quando ela chega lá no sepulcro, que ela encontra a tampa do túmulo estava removida. Ela entra lá, vê a cama vazia e pergunta: aonde colocaram o grandão da Galileia? Aí quem aparece? O grandão da Galileia, dizendo: Maria, eu estava morto, mas eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Fala pra mim, igreja.
vida, eu sou vivo, e eis que eu subi para me encontrar com meu Pai. Mas um dia eu raiarei nas nuvens.